Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa ligada ao agronegócio, né, que é uma das forças aqui da economia brasileira. Estamos falando aqui da Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A. E essa empresa foi mais uma indicação aqui dos nossos inscritos do JP. Oi, JP, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. Bem como também ao Will Santos. Ô Will, que bom também ter a sua presença junto conosco aqui no canal Silas Negra, auxiliando aqui, trazendo também sugestão de empresas para que possamos repartir, né, com todos os nossos inscritos aqui. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negra e faça a sua sugestão, aproveita também, se inscreva, nossa, venha junto conosco aqui, dá o like aí e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. Mas falei para vocês que é uma empresa do setor do agro, mas vamos entender então como é que funciona essa empresa. Uma empresa que começa, na verdade, em 1936, lá na Argentina. E ela é uma empresa, começa, né, como uma empresa belga chamada Crédit Foncier, né? E essa empresa ela vem para a Argentina e monta uma subsidiária chamada Cresud. E aí o que essa Cresud fazia? Ela justamente trabalhava ali na questão da retomada de terras, né, de pessoas que não pagavam as suas dívidas e tudo mais. Então, todas essas terras e terrenos, né, que eram executados, então ela fazia praticamente a administração de todas essas terras que eram executadas para, posteriormente, vendê-las. Mas aí descobriram que se pudesse fazer uma valorização nessas terras, conseguiriam ter um valor maior na hora de vender. Então, eles pegavam as terras, faziam beneficiamento dessas terras para posterior venda. Mas daí, na sequência, já no ano de 1950, eles abrem o capital lá na Argentina e a vinda da Cresud para o Brasil ocorre apenas no ano de 2006, quando eles vêm para o Brasil para implantar esse mesmo modelo. E aí passa a ter um sócio, passa a ter um parceiro brasileiro, que era o L. Horn. L. Horn, que também é da Cirela. E o L. Horn, ele entra ali com uma participaçãozinha pequena, ali em torno de 4 a 5%, e a Cresud entra com um valor maior. E vem replicar aqui no Brasil justamente esse modelo, que é, na verdade, comprar as terras, beneficiar essas terras e revendê-las. Porém, entre a compra, a revenda e até o beneficiamento, como todos nós sabemos, não é algo fácil, não é algo rápido, que se faça até pelo valor dessas terras, o valor monetário das fazendas, né, que são administradas pelo grupo Cresud, né? Mas aí o que eles começaram a fazer então? Bom, vamos fazer o seguinte, na revitalização, vamos plantar, enquanto não vende, aí também colhe tudo aquilo que planta, vende, então passa a ser praticamente um produtor agrícola, mas acima de tudo uma imobiliária praticamente, né, dentro do setor agrícola. E aí então, vindo para o Brasil, começa todo esse processo, fazendo justamente a transformação da terra, gerando fluxo de caixa com a terra e a sua valorização para uma venda posterior com uma margem bem maior. E aí, na sequência, então, ele começa a expandir toda a sua atividade pelo Brasil, com a produção de soja, de milho, de cana-de-açúcar, também com a criação de gado dentro dessas fazendas e vem replicando. E agora, mais recentemente, venderam uma das suas fazendas, a Alto Taquari, olha só por qual valor, 589 milhões de reais, a venda de uma dessas fazendas. E eles têm praticamente 40 fazendas ainda espalhadas pelo Brasil. Mas para que possamos conhecer como que é a situação dessa empresa, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora de 2022. Mas por que de 2022? Porque o exercício social da Brasil Agro é de julho a junho. Então os balanços anuais deles são apresentados no mês de junho. Então por isso que eu trouxe para vocês o balanço de 2019, junho de 2019, junho de 2020, junho de 2021 e junho agora de 2022. E através dos números vamos conhecer e entender o que é a Brasil Agro. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. E como eu falei para vocês,
O exercício social da Brasil Agro, ele é encerrado no mês de junho. Então, para tanto, trouxe para vocês os balanços aqui do dia 30 de junho de 2019, 30 de junho de 2020, 30 de junho de 2021 e agora o balanço mais recente da companhia, 30 de junho de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o funcionamento e como que vem sendo o andamento da Brasil Agro. Começando pelo ano de 2019, era uma empresa que tinha dentro do seu patrimônio um total de 1.357 bilhões de reais em ativos, bens e direitos necessários para o funcionamento da empresa. E aqui destaca um valor maior aqui no ativo realizável a longo prazo, que de acordo com as demonstrações contábeis da empresa, são os chamados imóveis para investimentos, que eles colocam aqui, classificam como ativo realizável a longo prazo, que tem um valor mais significativo aqui ao longo de todo o período analisado. E nessa parte de cima é o capital de giro, são os recursos que a empresa usa para a sua movimentação do dia a dia, totalizando aqui um ativo circulante de 440 milhões, o que equivalia a 32,5% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 110 milhões de reais era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, 127 milhões em contas a receber e estoques no valor de 97 milhões de reais. Indo para o ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho, vai para 2 bilhões e 44 milhões de reais. Repare aqui que continua aqui os investimentos em imóveis para investimentos com essa finalidade, né, 1 bilhão 177. E o capital de giro ele vai para 642 milhões de reais, apesar do crescimento nominal, uma pequena queda aqui no peso do ativo circulante em relação ao ativo total. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 171 milhões, aumenta também o contas a receber, que vai para 184 milhões, e aumenta os estoques, que vão para 138 milhões de reais. Indo para o ano de 2021, em junho de 2021, fecha com ativo total de 3 bilhões 428 milhões de reais. E desse total está aqui, ó, o ativo circulante, 1 bilhão 761 milhões, que representava 51,4%, e aqui um grande aumento no volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão e 59 milhões de reais, até em função da venda da Fazenda Alto Taquari. Também aqui o contas a receber, uma pequena elevação, fechando em 193 milhões, e os estoques que aumentam aqui para 265 milhões. Agora, em junho de 2022, a empresa até diminui um pouquinho o seu tamanho, aqui é 3 bilhões 345 milhões, até em função da redução do ativo circulante, que cai para 1 bilhão 588, reduz o volume de dinheiro em caixa para 530, porém aumenta o contas a receber, que fecha com 442 milhões, e também mais um pequeno aumento nos estoques, que fecham com 289 milhões de reais. Então veja o que é a Brasil Agro. Uma empresa de 1 bi 300, que vai para 2 bi, 3,400, 3,300, o capital de giro 440 milhões, 642, 1 bilhão 761, 1 bilhão 588 milhões de reais. Olhando agora a parte de passivo, vamos enxergar agora o endividamento que a empresa tem no curto e no longo prazo, e aí o total do endividamento, que fecha em 477 milhões lá em 2019. 35,1% o peso da dívida em relação a todo ativo. Então, se ela tem um ativo de 1 bi 300, ela deve apenas 477 milhões, deve 35,1% de tudo aquilo que ela tem. No ano de 2020, no balanço de 2020, em junho de 2020, a dívida aumenta para 922 milhões, com 45,1%. Mas no ano seguinte ela já recua, fecha agora com 1,245, apesar do crescimento nominal, ela recua aqui, ó, nesse número, 36,3%, que é o peso da dívida. Até porque, se no ano anterior a dívida era de 922 milhões, ela representava 45% de tudo que a empresa tinha. E esse ano, mesmo com esse crescimento, ela passa a representar apenas 36,3%. E agora, em 2022, reduz mais ainda, caindo para 33,8%. Então, vejo que de tudo que a empresa tem, ela deve 33,8%. Olhando os resultados produzidos pela Brasil Agro, nesse quadro aqui, trago para vocês qual o valor da receita de vendas da empresa. 555 milhões em 2019. Em junho de 2020, 705 milhões. Em junho de 2021, pula para 1 bilhão 220. E agora, em junho de 2022, pula para 1 bilhão 918 milhões de reais. Então veja que o faturamento ele sai de 500
para 700, para 1.200, para 1.900, praticamente um faturamento quase 4 vezes maior do que era no ano de 2019. Mas, mais importante do que o faturamento é o lucro que a empresa apresenta. 177 milhões de lucro em 2019, 119 milhões em 2020, aumenta o lucro agora para 317 milhões em junho de 2021 e agora em junho de 2022 fecha com lucro de 520 milhões de reais. Então está aqui o comportamento do faturamento, o comportamento dos lucros gerados pela Brasilagro. Aproveito e trago para vocês nesses quadros aqui como que está a situação financeira da Brasilagro, medida pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, onde lá em 2019, para cada R$1 de dívida, do curto, médio e longo prazo, a empresa dispunha de R$ 2,61. Ele recua para R$ 1,97 em 2020, sobe para R$ 2,59 em 2021 e agora em 2022 fecha com R$ 2,74. Para cada R$1 de dívida, que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 2,74. Paga, sobra bastante, uma situação financeira bastante confortável da Brasilagro. E olhando apenas o curto prazo, naquele outro gráfico ali da liquidez corrente, que vai medir o dia a dia da empresa, ela tem dinheiro para pagar as suas dívidas no dia a dia, ele sai com índice de 1,95, cai para 1,61, em 2021 sobe para 2,66 e agora em 2022 sobe para 3,28 para cada R$1 de dívida, que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 3,28. Então por aqui dá para observar que a situação financeira da Brasilagro, uma situação extremamente tranquila, com sobra de recursos, uma empresa que não tem problemas financeiros. Olhando nesse outro quadro aqui, temos o endividamento. Qual é o tamanho da dívida? 35,1% lá em 2019. Sobe para 45,1% em 2020, recua para 36,3% e agora recua mais um pouquinho para 33,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 33,7%, uma dívida muito baixa, perto do patrimônio que a empresa possui. Nesse outro quadro aqui, os índices de rentabilidade, vamos ver aqui quanto que ela ganha naquilo que ela faz. Então, de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro, imposto, sobra quanto? 31,8% lá em 2019. A margem cai para 16,9% em 2020, mas já recupera em 2021 para 26% e agora em 2022 fecha com 27,1%. De tudo que ela vende, ela ganha líquido e limpo 27,1%. A rentabilidade do ativo médio, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela investe? 13% em 2019, 5,8% em 2020, 9,3% em 2021 e 15,5% agora em 2022. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 15,5%. Já a rentabilidade do PL, estamos falando dos acionistas. E os acionistas, quanto que eles ganharam tendo as ações da empresa nesses respectivos anos? 20,1% em 2019, 10,7% em 2020, 14,5% em 2021 e agora em 2022 ganharam 23,5%. Então, ao ter as ações da Brasilagro, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas ganharam 23,5%. Aproveito também nesse outro quadro aqui, trago os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Brasilagro? R$ 21,65. Então, isso, se pegarmos todo o patrimônio, dividíssemos esse patrimônio entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 21,65. Porém, uma ação hoje da Brasilagro, ela é vendida por R$ 29,54. Então, vejam que o valor de venda, o valor de mercado, é maior do que o valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,36. As ações são vendidas com ágio de 36%. Lucro por ação, com base nesse último exercício, a empresa gerou um lucro por ação de R$ 5,08, o que dá uma rentabilidade de 17,20%. Essa rentabilidade ela é menor do que a rentabilidade do PL, porque ela é baseada no valor de mercado, enquanto a rentabilidade do PL é com base no valor patrimonial. Dividendos por ação. Agora, em 2022, a empresa já distribuiu R$ 2,01 a título de dividendos
E a relação preço/lucro fecha em 5,81, quer dizer, os acionistas comprando as ações da empresa a 29,54 e a empresa mantendo o volume de lucro que ela vem gerando, os acionistas vão levar perto de 6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Aproveito ali também destaco o free float da empresa, que hoje está em torno de 44,72%. Isso quer dizer, de todas as ações, 44,72% estão espalhadas no mercado, então é o chamado free float da companhia. E nesse quadro aqui trago também para vocês o gráfico mostrando como que vem se comportando o valor das ações da Brasil Agro ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2017, no comecinho do gráfico ali, você está vendo que as ações ali estavam cotadas na faixa de R$13 aproximadamente. E aí ela vem toda numa sequência de pequenas altas ali, mas altas contínuas e constantes, né? Entrando ali no ano de 2019 já no patamar de R$18. Aí quando ela já está atingindo ali um patamar maior ali na faixa de R$20, R$21 aproximadamente, aí nós temos ali a pandemia que deu aquela pequena queda bem no meio do gráfico, você vai ver ali uma queda que as ações tiveram, onde elas caíram de volta lá para os R$13,90 aproximadamente. E desde então, as ações elas vêm ali em todo o período, num processo de alta. Claro que algumas oscilações para cima ou para baixo, mas sempre com uma tendência de alta. E aí ela atinge o seu maior valor em maio de 2021, chegando a bater em R$34,90. E desde então ali você vai vendo que ela sofre bastante oscilações, mas sempre ela acaba retornando lá para a faixa dos R$33, R$34 aproximadamente. Agora, em 2022, ela começa ali com uma queda, ela despenca ali, chegando ali praticamente na faixa de R$23, e agora ensaia ali uma nova recuperação, como você está vendo no finalzinho do gráfico, uma tendência ali de elevação do valor das ações, culminando com o valor de R$29,54 aproximadamente, com base no último dia 9 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então, nesse gráfico você vê quando que as ações tiveram valor mais alto, quando que elas tiveram valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Brasil Agro nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, Brasil Agro, Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas S.A. E agora você já entendeu como que funciona toda essa atividade, né? Então, acima de tudo, ela é uma imobiliária, é comprar e revender terras. Mas, acima de tudo, eles aproveitam essas terras enquanto não faz a venda, é todo um processo de valorização e, naturalmente, a exploração dessas terras enquanto elas não são vendidas, gerando caixa tanto na produção agrícola quanto depois, na sequência, na venda dessas propriedades. Então, é mais um modelo de negócio que agora você passa a conhecer, se é que não conhecia, né? Então você passa a conhecer, né? E o importante justamente que na hora de fazer o seu investimento é conhecer o que é essa empresa, o que ela faz, da onde que ela vem, para onde que ela vai, mas principalmente como que está a sua situação econômica e financeira. Para na hora de fazer investimento, fazer de forma consciente, fazer de forma segura, para quê? Para minimizar os riscos e potencializar as probabilidades de ganho, para só assim poder construir o seu patrimônio, para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.